Para baixo ou para cima? Se não tiver, vai ficar, amém? Eu tenho uma palavra aqui que vai falar ao seu coração. A palavra está lá em Josué, no capítulo 2. Você já pode ir abrindo já nós vamos lá. É o episódio que o Josué, ele envia 2 espias israelitas para espiar Jericó. E alguém denunciou que eles estavam na casa, que eles haviam entrado na casa de uma mulher prostituta que se chamava Raabe. E a história dessa mulher foi transformada. Você vai ver que atitude bonita que ela tomou. Ela escondeu esses 2 espias na casa dela, no forro do telhado, entre os linhos. E aí os inimigos foram lá, porque eles eram inimigos do povo de Israel. Os soldados foram lá na casa de Raabe para poder levar prisioneiro ou fazer deles uma moeda de troca, fazer algum negócio. Eu não sei o que eles fariam, se iam matar. Sei que eles queriam pegar aqueles 2 israelitas que estavam cumprindo um plano de Deus, uma missão de Deus. E aqui já tem lição para nós. Quando nós estamos cumprindo um plano de Deus, uma missão que Deus nos deu, o inimigo vai tentar atrapalhar. O inimigo vai tentar, de algum jeito, parar. Porque o diabo ele não gosta da obra de Deus. E o que ele faz, você não imagina, para tentar atrapalhar a obra do Senhor. Isso, em toda a história da humanidade, se você vê, quando se levantou alguém para fazer a obra do Senhor, o inimigo sempre levanta alguém também para tentar, de alguma forma, atrapalhar. Só que quando a pessoa está realmente posicionada, o inimigo não consegue atrapalhar, o inimigo não consegue prosperar naquela obra que ele quer fazer de destruir o trabalho de Deus, o propósito de Deus. Eu vejo isso, aquela mulher escondendo os espias, como o Senhor faz conosco. Quando o inimigo vem tocar em nós, o Senhor não deixa, porque nós somos dele. E a palavra diz que aquele que é do Senhor, o maligno, não toca. E o que o Senhor faz conosco, ele nos esconde. Então aquela mulher, ela escondeu os espias. Eu vejo então cuidado de Deus. A pessoa que ela cuida de fazer a vontade de Deus, ela cuida de cumprir um plano, um propósito que Deus colocou no coração dela, Deus também vai cuidar dessa pessoa. Deus vai cuidar da casa dela, da família dela e não permitirá o mal tocar. O problema é quando a pessoa esquece de cuidar das coisas do Senhor e só pensa nela, só pensa nas coisas dela ou da família e se esquece do Senhor, sendo que Ele deve ser aquele que está em primeiro lugar na nossa vida. Então nós precisamos muito dessa proteção, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, que o inimigo ele não tem brincado, nunca brincou. E ainda mais agora que ele sabe que já resta pouco tempo, ele tem vindo com toda a ira para destruir o máximo de pessoas, o máximo de famílias, o máximo de casamentos que ele puder. O que eu tenho recebido de notícias de casamentos que têm sido destruídos ultimamente, casais que têm se separado, é algo assim assustador. Mas se você está realmente posicionado diante de Deus, o seu casamento não será mais um. A sua casa não será mais uma, a sua família não será mais uma. Porque o Senhor tem uma promessa que Ele nos deu, que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Então é importante saber disso. Nós vamos ver muita gente caindo. E é triste quando você vê gente que estava do nosso lado, que estava conosco, ouvindo a palavra, mas parece que a palavra entrava por aqui e saía por aqui. Porque se a pessoa caiu e não se levantou, é porque ela não estava praticando a palavra de Deus. E eu não falo isso com base no meu coração, no meu pensamento, falo com base na palavra. Em Mateus capítulo 7, fala dos 2 alicerces. Esses 2 alicerces, é lá no versículo 24 em diante. Diz que o homem que escuta a palavra de Deus e pratica, o Senhor assemelha esse homem como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Mas tem também aquele que ouve e não pratica. O Senhor diz que essa pessoa, esse homem, é o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
A mesma coisa que aconteceu com o primeiro, aconteceu com o segundo. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e o que aconteceu? Caiu, e foi grande a sua queda. Talvez você já ouviu um termo que diz assim: a casa caiu para fulano de tal ou para fulana de tal. Quando a casa caiu é porque a coisa ficou boa, né, pessoal? Quando fala assim, a casa caiu, é porque foi bem, não foi? É porque deu ruim, né? Então tem gente que infelizmente tem dado ruim. Por quê? Porque apesar de às vezes estar na igreja ouvindo a palavra, não está colocando em prática. Eu sempre digo isso. Vir à igreja não vai mudar a vida de ninguém. É bom vir à igreja, é uma atitude de alguém que está praticando a palavra, mas é um passo apenas. Tem muitos outros passos a se dar para que você realmente cumpra os mandamentos do Senhor. Então, às vezes a pessoa acha que vindo da igreja orando, devolvendo o dízimo, já está fazendo demais, e não está. Nós precisamos de cumprir todos os mandamentos do Senhor, obedecer todos, é o que a palavra ensina. Guardar e obedecer a todos os mandamentos. E assim vamos edificar nossa casa na rocha. Porque as lutas vêm para todo mundo, não importa se você é de Deus ou se não é, se você é bom ou se você é mau, se você é branco ou se você é negro, se você é japonês, chinês ou brasileiro, as lutas vêm para todas as pessoas. Assim como o sol brilha para todos, a lua é para todos, a chuva é para todos, as lutas também são. Então não tem para onde correr, não tem para onde fugir. O que vai fazer a diferença na sua vida é se você pratica a palavra ou não, é se você honra a Deus ou não, é se você serve ou não. Tem dois tipos de pessoas na igreja. As pessoas que estão com a intenção correta, que agrada a Deus, e as pessoas que estão com a intenção errada, que não agrada a Deus. Uma é abençoada, a família é salva, as promessas se cumprem. Estão na mesma igreja, buscando o mesmo Deus, pedindo ao mesmo Deus. Mas a diferença está na intenção do coração, porque o coração é algo que só Deus vê. E a pessoa também que sabe. Que às vezes você olha para a pessoa e você até julga bem aquela pessoa. Nossa, essa pessoa é de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Mas só Deus vê o coração. Deus não julga pela aparência, Deus julga pelo coração. Ele diz que o homem vê o que está diante dos seus olhos. Ele olha para onde? Para o coração. Então um tem uma intenção boa, que agrada a Deus, pura. E outro tem intenção errada, intenção impura. Está às vezes até em rebeldia com a palavra de Deus. E aí não vê as promessas se cumprindo, as orações sendo respondidas, e às vezes fica chateado até com Deus, revoltado até com Deus, achando que Deus é injusto, que Deus é mau. Ah, porque Deus abençoa fulano ou Beltrano não me abençoa. Quer dizer, tem que ver a intenção, que não basta apenas estar na mesma igreja, servir buscar o mesmo Deus e falar com o mesmo Deus. É necessário ver como está o coração da pessoa. Mas voltando aqui a falar dos espias. Então eles foram guardados, o mal não pôde tocar neles, não pôde destruí-los. Vamos aqui agora em Josué 2, para estudar como está aqui. Josué, capítulo 2. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí, que nós vamos aprender um pouco mais de Deus aqui. Josué é bem fácil. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei a Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho,
que puserem ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Aqui já tem outro estudo para nós. Como é que esses homens vão dormir, pessoal, diante de uma situação dessa ameaçadora, sabendo que estão caçando eles ali como um cão caça uma pulga? Quando a pessoa está realmente confiando em Deus, servindo a Deus, nada rouba a noite de sono dela. A pessoa pode estar no pior momento da vida dela. Ela deita a cabeça no travesseiro e o quê? Dorme. Agora, a pessoa que não confia em Deus, que não está bem com Deus, ela perde noites e noites de sono. Faz terapias, e faz isso e aquilo, e mesmo assim não resolve nada. Continua perdendo noite de sono. E não tem coisa pior nessa vida do que você passar a noite toda em claro e ter que no outro dia trabalhar cansado, às vezes estressado. Isso não é vida para ninguém. Deus não quer que você seja uma pessoa que sofre com insônia. E é triste ver quando um filho, uma filha de Deus, fica sofrendo com esse mal, com esse problema. Aí eu fico pensando, o cidadão no forro do telhado, entre os linhos, dormiram, diante daquela situação adversa toda. E tem pessoas que têm uma cama confortável, moram numa casa boa, às vezes tem até ar-condicionado no quarto quando está muito calor, para ficar a temperatura ambiente, não consegue dormir. Colchão bom, se brincar, o colchão faz até massagem e não consegue dormir. O outro dorme em cima do telhado, outro dorme no deserto, como Jacó, até sonhou Jacó. Jacó deitou lá no meio do nada, pegou a pedra, colocou como travesseiro e ainda sonhou ainda. O outro dorme numa cama confortável, dorme não, né? Deita e não consegue dormir. Então a diferença está em servir a Deus, em honrar a Deus, em cumprir o propósito de Deus. Aí diz mais, versículo 9. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. E em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Outra lição aqui para nós. Você tem que fazer o nome do seu Deus ser conhecido. Você não pode envergonhar o nome do seu Deus. E tem cristão envergonhando o nome de Deus. Uma das coisas que Jesus disse que os discípulos seriam, quando fossem cheios de poder, ao receber o Espírito Santo, é que eles seriam testemunhas de Jesus, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Você deve orar e pedir a Deus, Deus, faz brilhar o teu rosto sobre mim. Quando as pessoas olharem para mim, que elas vejam em mim o Senhor, que elas vejam em mim a tua glória, que elas vejam que o Senhor é comigo. As pessoas têm que ver que Deus é contigo. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa vitoriosa, e não que você é uma pessoa derrotada, que anda cabisbaixo, murmurando, revoltado, reclamando da vida, não. As pessoas têm que olhar para você e respeitar você, porque vê que você é uma pessoa que Deus tem conduzido em triunfo, em vitória. Foi o que essa mulher viu, e que todos estavam vendo. Foi o que ela relatou aqui. Veja, versículo 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho, de diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que eram inimigos, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu gosto da tradução da Nova Bíblia Viva, que essa parte que diz aqui, ó, que o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra,
diz que ela fala assim que não há Deus igual ao nosso. Ela reconheceu que todos os outros deuses que as nações invocavam não se comparava com o Deus de Israel. Que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. Porque é triste, mas tem muitas nações aí que não invocam ao Deus de Israel, que não creem no Deus de Israel, que não servem ao Deus de Israel, que não sacrificam ao Deus de Israel, sacrificam outros deuses, que eles acham que protege, que prospera, e não prospera e não protege coisa nenhuma. Se não for Deus para guardar, em vão vigia a sentinela, é o que a palavra diz lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então ela reconheceu que o nosso Deus é um Deus diferente. Nós temos que mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus diferente. E as pessoas têm que abandonar os deuses estranhos, os deuses falsos e se converter ao Deus de Israel, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao único, ao soberano, ao verdadeiro Deus. Aí diz mais, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência. Aqui tem outra mensagem para nós. Você tem que aprender a fazer beneficência para os homens de Deus, para a obra de Deus. Você tem que ser uma pessoa que coopera com o reino de Deus, que coopera com a obra de Deus, que coopera com o plano de Deus. Ela cooperou. E ela então fez beneficência a esses dois espias. E ela foi sábia, porque ela não fez por fazer. Tem gente que faz por fazer, que busca Deus por buscar, está errado. Você tem que entender que o nosso Deus, ele é um Deus de recompensas. A palavra diz que ele é recompensador daqueles que o buscam. Tem pessoas que não têm esse entendimento, essa fé, e aí não recebem a recompensa. Por quê? Porque não crê, porque não reivindicam, porque não fazem o que tem que ser feito para receber a recompensa. Ela fez beneficência e ela reivindicou que ela queria receber também. Tem pessoas que elas, quando dão algo para a obra de Deus, vou dar um exemplo, uma oferta. Esse é um assunto que muita gente não gosta, mas eu sou prova viva do quanto abençoa. Quantas experiências eu já tive com oferta. Já contei algumas para você. Talvez eu repita algumas hoje, que tem uma quentinha aí que eu recebi esses dias de novo. Praticando esse ato de ajudar, de ofertar, de fazer. E aí, tem gente que quando dá por dar. Está errado. Eu já vi muita gente falar isso. Ah, não, eu dou porque eu dou, não quero receber nada em troca, não. Mas onde está escrito isso, que tem que ser assim? Nem Deus fez assim quando enviou Jesus. Você acha que Deus enviou Jesus por enviar? Vai lá, meu filho, se sacrifica por eles, eu estou mandando você como oferta, como sacrifício para salvar a humanidade. Não, para salvar não, nem falou, porque vamos dizer que não tinha nenhum propósito em troca. Vai lá. Não, tinha um propósito qual? Salvar, curar, libertar, restaurar. Deus não enviou Jesus por enviar. Deus não fez por fazer. Então, quando você faz algo pela obra de Deus ou por algum servo de Deus, não faça por fazer. Creia que você vai receber a recompensa do que você fez. Agora, eu costumo dar o exemplo, o seguinte ensinamento. Você não deve fazer só por fazer. E você também não deve fazer só para receber. Os dois é errado. Fazer só por fazer, não pensando em receber recompensa, e fazer só para receber recompensa. Nenhum nem outro. Você deve primeiro fazer porque você ama a Deus. Você está envolvido com a obra de Deus, com o propósito de Deus, com o projeto de Deus. E você tem que fazer também crendo que você vai receber. Deus, eu estou fazendo. Eu creio que eu vou receber. Mas ainda que eu não recebesse, eu continuaria fazendo. Mas eu sei que o Senhor vai dar. Que o Senhor é um bom patrão. O Senhor é um bom recompensador. Amém? Então essa mulher, ela entendeu. Ela disse aqui para os homens, olha, eu quero que vocês jurem pelo Senhor, pois eu fiz beneficência para vocês. É como se ela dissesse, se vocês estão livres, vocês devem a mim. Se vocês estão com vida, vocês devem a mim. Eu sou responsável por isso. Será que nós podemos fazer o mesmo?
Se essa igreja está aberta, é por causa de mim? Eu tenho ajudado esse trabalho? Eu tenho sustentado essa obra? Porque às vezes é triste ver, às vezes a pessoa vê a necessidade da obra de Deus, vê até mesmo o pastor falando, pedindo, e a pessoa fecha o coração, ela não faz beneficência. Ela fica com medo de fazer o que tem que fazer. Aí diz mais aqui, versículo 12. Que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as nossas vidas do quê? Olha o pedido que ela faz. Eu fiz o bem para vocês, agora eu quero em troca que vocês façam o bem também a mim e à casa do meu pai, aos meus pais, aos meus irmãos, às minhas irmãs e a tudo que nós temos. Ela sabia que ela ia receber muito mais do que ela havia dado. E é assim que Deus faz. Quando você dá com amor, com fé, quando você coopera com o propósito de Deus, com o projeto de Deus, com a obra de Deus, o que Deus te dá é muito mais do que você ofereceu. Eu tenho vivido essas experiências. Eu já contei aqui uma vez, já tem muitos anos isso já. Deve ter 10 anos ou mais. Eu tinha uma moto e eu tinha comprado um carro e a moto não estava sendo mais útil. E essa moto eu havia tirado ela 0 quilômetro da loja no tempo que eu comprei. Eu, inclusive, trabalhei muito tempo com essa moto. Lógico que já não estava mais zero, já estava bem usada, mas valia um bom dinheiro na época ainda. E eu vendi ela. Eu pensei, melhor dizendo, em vender, e eu já fazendo planos, né? Antes de pegar o dinheiro na mão, já fazendo planos. Eu vou comprar isso, eu vou pagar aquilo, aquilo outro. Aí Deus falou ao meu coração, você vai dar de oferta. E eu dei. Lógico que não foi assim rápido, depois conversei com a minha esposa, na hora eu fiquei até meio duvidoso se era Deus mesmo ou não, mas obedeci, fiquei feliz e tudo por Deus ter falado comigo, pedido e vendi, dei. Aí quando foi pouco tempo, um amigo que havia vendido o carro para mim, faltava acho que era 16 parcelas ou era 20. Eu falei assim, olha, está quitado o carro, tá bom, tá pago, você não deve mais nada. O valor que eu tinha que pagar para ele ainda era mais ou menos 3 vezes mais do que o valor que eu dei de oferta. Aí teve uma outra experiência que eu estava no banco depositando dinheiro na minha conta. E aí, R$100 não entrava. Um valor entrou, não lembro quanto que era, se era R$400, e 300 entrou e ficou 100. E não entrava de jeito nenhum. Eu tentei de novo e nada. Aí Deus falou ao meu coração, deposita na conta da igreja, dá de oferta. E eu não podia, estava passando um momento difícil. Mas eu obedeci. E eu falei, Deus, eu não sei o porquê, mas eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. E se não fizer também, não tem problema. Eu quero só estar em obediência, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Depositei na conta da igreja. Quando foi aquela mesma semana, um amigo lá dos Estados Unidos mandou uma mensagem, ô pastor, está tudo bem? Falei, tá, e você? Tô, tal. É que Deus mandou fazer uma bênção para você, você pode me passar o seu número de Pix? Aí você acha que eu falei não, né? Não, meu irmão, não, que tem gente que é bobinho, né? Às vezes está orando a Deus, pedindo um socorro, uma provisão, aí Deus manda, aí a pessoa dá uma de João sem braço, sabe? Não, tá tudo bem, precisa não. Perdeu a bênção. Como é que pode você estar precisando de algo orando e Deus vai tocar uma pessoa lá do outro lado, lá nos Estados Unidos, com tanta gente perto de você? É Deus ou não é? Lógico que é. Aí eu dei o Pix para ele, daqui a pouco chegou um Pix de R$1.000. E eu fiquei todo feliz. Porque eu fiquei pensando na hora, eu falei, meu Deus, é Deus isso aí. Porque você pega R$100, você pode aplicar em qualquer lugar, fazer qualquer investimento. Você não terá R$1.000, mas nem aqui, nem em qualquer outro lugar de retorno. Nenhum investimento que você fizer. Ainda que você deixe os R$100 lá 10 anos. Então eu vejo a mão de Deus. E é bíblico, dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Ou você crê na Bíblia ou não crê. Você tem que tomar a decisão. Ou crê no que está escrito, ou crê no que os mentirosos aí fora, que não gostam da obra de Deus, ficam falando. Ou você crê no que está escrito, ou você crê no seu pensamento. Nas suas ideias, é uma decisão que você tem que tomar. Eu vivo esses sinais porque eu creio. E a palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem.
Então, se você não crê, não é para você. Mas se você crê, então passe a praticar que você vai ver como Deus vai honrar a sua fé, a sua crença na palavra dele. Amém? Aí esses dias eu estava no monte. Foi outra experiência. Tudo de beneficência. Porque quem ajuda, quem contribui, está fazendo beneficência para a obra de Deus. Está fazendo beneficência para os servos de Deus, para os homens de Deus. Porque você ajuda a manter também os pastores que trabalham em tempo integral no ministério. Você ajuda mais do que você imagina. Estava no monte orando, foi semana passada. Aí não sei se você que assiste os vídeos que eu coloco, tem vezes que eu pego e gravo o monte todo, gravo a paisagem e gravo o monte também. Às vezes aparecem algumas cabanas lá. Quem já viu já algumas cabanas lá no monte? É o pessoal que fica acampado. Eles fazem propósito de oração, 40 dias lá no monte, e dorme lá, acorda lá, vai direto do trabalho, aqueles que trabalham, às vezes jejuam, faz propósito sério mesmo. Aí esses dias eu estava lá orando, aí chegou um cidadão. Falou, varão, posso pedir uma coisa para você? Eu falei, pode. Teria como você comprar uma água para mim? Pediu água para mim. Aí eu pensei assim, que água que ele quer? Uma garrafa? Um galão? Eu falei, você tem Pix? Ele falou, tenho. Quanto que é mais ou menos um galão de água? Deve ser uns 20 reais, né? Eu podia ter feito 20 reais. Eu falei, não, estou falando isso daqui para tocar trombeta não, para me mostrar não, tá pessoal? Mas para te ensinar que vale a pena você obedecer, você ser essa pessoa que faz beneficência e não ser avarento. É triste um cristão avarento. Cristão avarento não se converteu, pode ter certeza disso. Ele não é convertido. Não tem como uma pessoa ter nascido de novo, ser convertido e ser avarento. Não é. Está servindo a Mamon ainda. Mamon é o Deus do dinheiro. A pessoa que é convertida de todo o coração, ela tem prazer em ajudar. Ela é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Se ela é chamada para ser patrocinadora, ela obedece. É assim que é. E Deus vai abençoando e cada dia ela vai tendo o prazer de ajudar mais. O contrário, a pessoa está perdida ainda. Só está na igreja fazendo número, mas ainda não é salva. Tomara que se arrependa o quanto antes, se converta, porque senão pode depois ter problema sério. E aí ele pediu. Eu falei assim, você tem Pix? Tenho. Passa aí. Passou. Aí eu fiz na hora para ele lá, 70 reais. Aí quando foi essa semana ou foi semana passada, a minha esposa falou assim, minha tia falou que vai mandar um dinheiro para você. Ela até brincou, eu que faço aniversário, é você que ganha presente? Que ela fez aniversário, né? Eu falei, ela está com inveja. E essa tia da minha esposa e esse tio, eles têm um ministério bonito, que é o ministério de socorro. Eles têm prazer em ajudar as pessoas, em socorrer as pessoas. Você sabia que tem esse ministério, né? Quem já viu na Bíblia? É um dom, na verdade é um dom chamado socorro. Eles têm. E aí, esses dias chegou lá, o Pix, de 800 reais. Eu dei 70, ganhei 800. Tem gente que nunca teve essas experiências. Contando assim, fala, nossa, 1.000 reais. Esse pastor é fraquinho, né? Está feliz com 1.000 reais? Nossa, 800 reais, pastor é fraquinho. Não é 800 reais, não é 1.000 reais. Estou falando para você pensar no investimento. Qual investimento você faz de 100 reais e ganha 1.000? Qual investimento você faz de 70 reais e ganha 800? Mostra para mim. Não existe. Não existe. É Deus. Então essa mulher, ela entendeu, ela fez beneficência e ela está cobrando. Eu quero que vocês façam para mim também, para minha casa, para os meus pais, para os meus irmãos. Eu tenho direito. Meu irmão, minha irmã, a pessoa que é dizimista, que é ofertante, que é patrocinador, que é coluna, ela tem direito de reivindicar as bênçãos do Senhor na vida dela. Porque o próprio Senhor disse isso. Que quando você devolve o dízimo, ele abre as janelas do céu. E você pode fazer prova dele se ele não abrir. É a única parte na Bíblia que Deus manda fazer prova dele. Não tem nenhuma outra. É nessa parte. E lá, de sério, sobre a pessoa que não é fiel. Os problemas que a pessoa traz para a vida dela. A pessoa que não devolve o dízimo e não dá ofertas, parece que está roubando a Deus. Roubando. Usa essa palavra. Roubando a Deus. E qual o problema que essa pessoa traz para a vida dela? Maldição. Maldição.
A pessoa tem a ideia do seguinte: eu já estou com dificuldade. Se eu der, vai ficar mais difícil ainda. Pois é, você é incrédulo. Por isso que você está pensando desse jeito. Se você cresce, você não pensava assim. Meu Deus, eu vou dar. Porque eu creio que a matemática do Senhor é diferente da minha. Na minha matemática, na matemática dos homens, se eu der, vai diminuir. Mas na do Senhor, se eu der, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai multiplicar. Porque está escrito em Provérbios capítulo 11. A alma generosa engordará, e quem rega também será regado. Alguns espalham e mais se lhes acrescenta. Tudo é questão de crer. Por isso que a palavra nos manda ser transformados pela renovação do quê? Da nossa mente. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia muito, também colhe muito. Irmãos, ou a gente é crente ou não é. O que é ser crente? É você crer. Por isso que o Isaías, em Isaías 53, ele faz uma pergunta. Quem creu na nossa pregação? Tem gente que não crê. Eu estou pregando, pode vir um missionário pregar. Dia 26 nós vamos receber o pastor Rogério aqui. Vai vir pregar? Pode vir quem for. Pode vir o pastor Jaime pregar, pode vir um reverendo João Batista pregar, pode vir o pregador que a pessoa gosta. Se aquele pregador falar algo que ela concorda, que ela quer ouvir, ela até crê, mas se aquele pregador falar algo que ela não gosta, que ela não quer ouvir, que é para colocar a casa em ordem, que é para se arrepender, que é para se converter, que é parar de ser avarento, que é para tomar juízo na cabeça e aprender a ser fiel a Deus e dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ela não crê. Que tipo de crente é esse? Meia boca? Desculpa, ser tão franco assim? Só pode. Porque o crente que não obedece à palavra como tem que obedecer é meia boca. E Deus não quer crente meia boca. Ele quer crente de verdade. Amém, pessoal? Eu não digo só nessa questão de dízimo e oferta, não. Eu digo em tudo. Em tudo. Deus não quer que você seja meia boca. Ele quer que você crê no que está escrito e obedeça e pratique. E você vai edificar sua casa sobre a rocha e Deus vai fazer beneficência para você, para a sua casa, para a casa dos seus pais, para os seus irmãos, para as suas irmãs e para tudo que você tem. Foi o que ela pediu. Está aqui. O versículo 13. Que dareis vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem. E de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela sabia que estava faltando pouco tempo para o povo de Israel invadir lá e acabar com tudo, destruir tudo. Ela viu a promessa do Salmo 91 se cumprindo na casa dela, por causa desse ato de fé. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Ela viu, ela não caiu, a casa dela não caiu. Por quê? Porque ela praticou beneficência com os homens de Deus, porque ela cooperou com a obra de Deus, porque ela cooperou com o reino de Deus, com o propósito de Deus. Vale a pena, irmão. Não tem obra maior nessa terra que a obra de Deus. Não existe nenhuma outra obra completa como a obra de Deus. Quando a pessoa ajuda, investe na obra de Deus, ela está investindo na maior obra que existe. Eu não estou dizendo que você não possa investir em outras obras, não. Que nem tem o irmão do pastor Rogério, tem uma casa que cuida de crianças que são maltratadas pelos pais, que a justiça toma dos pais e leva para o abrigo. O irmão dele, lá no Rio Grande do Sul, ele contou, não sei se você já ouviu ele contando esse caso, de uma criança, se não me engano, um bebezinho, que os pais são viciados em drogas, e eles colocavam cocaína na mamadeira da criança. A criança está com abstinência de droga quando chegou lá. Coisa séria, coisa brava. E aí esses dias ele colocou lá no status, estou falando isso para tocar trombeta não, para você entender que é necessário às vezes ajudar também esses lugares da casa, e colocou o Pix. Eu fiz lá a transferência para ajudar, e não é a primeira vez que eu faço não. Então tem casa de velhinhos, tem orfanato, tem esse negócio de médicos sem fronteiras. Aquilo que você sentir no seu coração de fazer, de ajudar, ajude. Como no caso do irmão que veio pedir água para mim. Eu dei água para ele.
E não perdi meu galardão, não, porque a Bíblia diz isso, que aquele que der um copo de água fria para um dos servos do Senhor não perde o galardão. Eu não dei só água, não, dei mais que água para ele. Tenho certeza que quando ele viu o Pix lá, ele ficou todo feliz. Poxa, o varão fez mais do que eu pedi. Tem gente que quer receber de Deus, mas não faz. É mão fechada, é coração fechado, é coração duro. Vai receber o quê? Deus não se agrada de gente assim, não. Versículo 14. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer. Então eles falam: não, pode deixar, nós vamos cumprir sim. Você não vai perder o seu galardão por causa do que você fez conosco, não. Se não denunciardes este negócio, nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de quê? De beneficência e usou. Raabe e a casa dela foram salvos. A casa da Raabe não caiu por causa desse ato de fé. Ela entrou para a história. Com certeza se converteu porque ela reconheceu o Deus de Israel como um Deus diferente. Então é isso que acontece. Quando nós abraçamos a fé verdadeira. E para terminar, o versículo 15 diz: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Então aqui é a mensagem para outro dia, que até esses dias Deus me deu entendimento. Quando todas as portas estão fechadas e parece que não há saída, Deus abre uma saída. Essa janela aqui era uma saída. Mas aí é a mensagem para outro dia. Vamos falar com Deus? Coloque-se de pé, por favor. Abra o coração diante do Senhor e Ele vai te ajudar. Pai, muito obrigado por essa palavra que acabamos de receber agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesse propósito, Pai, vestindo a camisa, meu Deus, pela nossa família. Vestindo, meu Deus, a camisa pela vida dos nossos e de todos da nossa casa. Mas antes, Pai, queremos te pedir, ajuda-nos a edificar a casa sobre a rocha. Meu Deus, pois a casa edificada sobre a rocha não cai. Meu Deus, esconda-nos em Ti. Esconda a nossa casa, a nossa família, para que o inimigo não venha nos enxergar. Para que o inimigo não enxergue a nossa casa, não enxergue a nossa família. Para que o mal não toque em nós, pois aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Para que o mal não toque nos nossos, nem nos da nossa casa. Para que o mal não toque em nada do que é nosso. É proteção completa, é proteção total, no nome do Senhor Jesus. Ó, meu Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a fazer o Teu nome conhecido, meu Deus. Nós não podemos, Pai, ser pedra de tropeço, causar escândalo, vergonha para o Teu nome. Que as pessoas que olharem para nós vejam em nós o Teu brilho, vejam em nós a Tua glória, veja que o Senhor é conosco, veja que a nossa vida é vida de campeões, de mais que vencedores. Vejam avanços e progressos na nossa vida, conquistas, meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Que as pessoas vejam que o Senhor é um Deus diferente, um Deus todo-poderoso e supremo. Senhor, ajuda-nos a usar de beneficência com a Tua obra, a cooperar, meu Deus, com o Teu plano, Deus, com o Teu projeto, Deus, nessa terra, de salvar, de curar, de libertar, de restaurar, pois não há obra maior do que a obra do Senhor. E nos ajude, Pai, a não fazer só por fazer, mas fazer crendo que nós vamos receber a recompensa. Tira todo medo, tira todo entendimento errado, todo entendimento, meu Deus, maligno, incrédulo, toda avareza, em nome de Jesus, caia por terra, dureza de coração, caia por terra, mesquinharia, caia por terra. Pai, que o Senhor nos dê uma alma generosa, porque a alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Vem, Deus, vem usando de beneficência com esse homem, com essa mulher, vem usando de beneficência com a casa, com a família dele, com a família dela, Senhor. Meu Deus, salvando, livrando da destruição, livrando do destruidor, livrando do mal, livrando dos vícios, livrando dos ataques malignos, Senhor, livrando das tragédias, dos acidentes, livrando da miséria, da pobreza, do desemprego, das crises, livrando, Pai, dos feitiços, das bruxarias, meu Deus, das magias, livrando de todo o mal. Ó, meu Deus,
eu te peço, manifesta o teu poder. Em nome de Jesus, eu ordeno agora todo mal, toda opressão, vai embora, toda insônia vai embora, vai saindo perturbação mental, perturbação espiritual, esquizofrenia, vai saindo delírio, vai saindo agora, em nome de Jesus, o transtorno bipolar, o estresse, o nervosismo, o descontrole emocional, a raiva, o trauma, o mal que amarra, que aprisiona a vida da pessoa, que amarra, que aprisiona a vida do familiar, saia agora, em nome do Senhor Jesus. Toda obra do diabo seja desfeita, todo o poder das trevas seja quebrado, o que quer derrubar a casa dessa pessoa, o que quer destruir a família, o casamento, separar o casal, causando frigidez, incompatibilidade, rejeição, brigas constantes, saia agora. Todo o trabalho que fizeram para separar, para não dar certo, para a pessoa não prosperar, para a família não prosperar, não ir para frente, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda maldição, sai e sai, para nunca mais voltar. Coloca a mão no nome do familiar, começa a abençoá-lo, começa a declarar palavras de vitória, de libertação, de cura sobre a vida dele. Vem, Senhor, traga beneficência para essa casa, traga, meu Deus, beneficência para a vida dos pais, para a vida dos irmãos, das irmãs e para tudo que essa pessoa tem. Livra, Senhor, da morte, livra da destruição, livra de todo mal, de toda corrupção, em o nome de Jesus. Diga, minha casa e eu serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? E aplaudo o Senhor, que é poderoso, que é maravilhoso, que é santo. Pode sentar, glória a Deus, você de casa, que Deus te abençoe e até a próxima, em o nome de Jesus.